Fala galera vascaína, Nabi Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, galera. E vamos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vamos de notícias, atualizações, movimentações e curiosidade. Live, a gente pode tudo, filho, na live pode tudo. Essa é a questão. Vamos falar aqui a respeito das notícias, né, da semana. O que vem acontecendo aí com o Vasco da Gama no meio da semana aí. Porque é desse jeito, né, galera? Já estamos com novidade aí, né? Brasil ganhou. Alguns jogadores, né, do Vasco foram prestigiar a seleção brasileira. Foi o Nuno Moreira, Rayan, Lucas Piton, Lucas Freitas, Paulo Henrique, Barros, Tietê, Adson. Essa galera aí postaram foto aí. Estavam todo mundo lá no Maracanã, lá curtindo, né? Com as suas esposas, com as suas companheiras, com seus filhos. E é isso aí, galera. Quem pode, pode. Quem não pode, fica em casa assistindo pela televisão. Essa é a parada. Mas e aí? Vamos falar a respeito do Vascão da Gama? O que está acontecendo? Essa paralisação aí da CBF, aí, esses 10 dias aí, está nos ajudando a conseguir, né, treinar o elenco, botar aí a galera para treinar, os 5 que chegaram, né? Porque um já estava já praticamente jogando, que é o Cauã Barros, né? Esse aí é o cria da colina aí, o cria do gigante, então esse aí não conta. Mas o principal ativos que o Vasco quer colocar para treinar aí é o Robert Renan e o Carlos Cuesta, os dois zagueiros que o Vasco precisa muito. Porém, né, não conseguiu chegar para poder ser inscrito na Copa do Brasil. Então, não conseguimos atingir, né, cara? Aí o Vasco tentou, correu atrás para poder colocar o jogador para poder escrever ele, né, no bid na Copa do Brasil e não conseguimos. Então é isso aí, galera. Vamos chegando aí para poder começar a live aí maneira, para a gente interagir. Tenho notícias aqui maravilhosas a respeito do que podemos trazer para o Vasco aí. O GE TV fará a transmissão do clássico entre Botafogo e Vasco da Gama, né, pela Copa do Brasil. Vai ser no YouTube. Então já temos aí a primeira notícia aí do que pode estar acontecendo. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos dando alô aí. Tá tudo ok? Como é que tá chegando o sinal para vocês aí? Tá legal, galera? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então é isso aí, galera. O GE TV fará a transmissão do clássico entre Botafogo e Vasco da Gama pela Copa do Brasil no YouTube. Vamos ficar ligado porque precisamos muito aí, né, dessa vitória para poder avançar para a semifinal. E o que vocês acham aí dessa situação? Vai deixando aí um comentário aí. O Vasco passa para a semifinal, o Vasco é favorito, o Vasco não é favorito. Não tem favoritismo na Copa do Brasil entre Vasco e Botafogo. A situação está aberta. Como é que a galera está vendo isso aí? Vamos entender, né? Porque é essa parada. Então, vou trazer aqui a notícia aqui, cara, a respeito do CT do Vasco. O que acontece? 30 milhões, né? Orçamento para obras. 30 milhões de orçamento para o CT do Vasco, né? Orçamento definido para as obras no CT Moacir Barbosa. O Vasco terá um investimento de 30 milhões nas obras do CT Moacir Barbosa. Valor que será diluído em etapas ao longo da construção. Um ponto importante é a questão do saneamento básico que precisa passar pelo terreno do CT devido ao empreendimento imobiliário vizinho. Em conversas com dirigentes do clube, ouvimos, né, o maior desafio atual é a prefeitura passar o saneamento básico pelo terreno do CT para o empreendimento que está nascendo ao lado. Apesar de todos os esforços, né, da prefeitura, infelizmente a obra é financiada pela Caixa e tem uma burocracia gigante. Mais um capítulo importante para o futuro da estrutura vascaína. É desse jeito aí, galera. Então a gente já sabe aí que o Vasco, né, vai ter aí um embróliozinho para poder fazer o saneamento básico aí do terreno
né, do CT Moacir Barbosa. Então temos que ficar atento a essas notícias aí, porque envolve o Vasco da Gama, mas, né, tudo indica que o CT vai sair. De qualquer jeito, o CT tem que sair. Vão ter que arrumar um jeito aí para não ter que descartar o saneamento básico, né? De qualquer jeito, porque isso dá uma multa violenta para o clube. Então o clube tem que fazer isso aí corretamente para que não venhamos ter problema. E vamos a mais uma notícia, galera. O Vasco é o 7º clube que mais lucrou com vendas e o 14º que mais gastou com esforços na janela do meio do ano. O Cruz Maltino investiu cerca de 20,6 milhões em 5 contratações: Thiago Mendes, André Gomes, Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuesta. Como eu falei, galera, essa galera aí tá tendo que treinar aí esses 10 dias de paralisação aí por conta do calendário FIFA, que nos ajudou a poder estar treinando, né, os novos ativos do Vasco da Gama. Na saída, o clube arrecadou cerca de 72,1 milhão com as vendas de Eric Marcos, Figueiredo, João Vitor e Luiz Gustavo. Assim, o clube ficou com um saldo positivo de aproximadamente 51,5 milhões. Apenas Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro tiveram um lucro maior que os gigantes da colina. É, filho, o Vasco tá sempre nas cabeças aí, batendo firme, né, junto. Então, vamos ficar na torcida porque o Vasco tem tudo para se dar bem aí, cara. Coisas boas estão chegando, né? O Vasco não deve negociar Leandrinho neste momento, hein, galera? Vamos falar agora de negociações. O Vasco não deve negociar o Leandrinho neste momento, né? O clube Bruckner procurou Admar Lopes para saber sobre valores. O português levou a sondagem para o restante da direção, que não topou abrir negociações. O clube acredita que o lateral pode ser valorizar, mas no futuro, não agora, com a provável participação no Mundial Sub-20, né? Então o Leandrinho ele foi convocado pela seleção Sub-20, ele pode, né, participar do Mundial, e ele participando, jogando bem, filho, com certeza, né, os valores vão de repente até dobrar, porque quando o cara é, né, quando o cara é convocado, o negócio muda de figura. E aí o Vasco completa, né? Uma venda neste momento só aconteceria por valores acima do ideal para a diretoria, o que não vai acontecer neste momento, galera. E é desse jeito, né? E aqui tem outra notícia falando a respeito, né, do desempenho do Vasco na história da Libertadores. Nos últimos 25 anos, o Vasco conseguiu disputar somente 3 vezes a competição. Caraca, que absurdo, gente. 25 anos, o Vasco conseguiu disputar somente 3 vezes a competição. Caraca, é muito amadorismo, hein? Cara, muito fraco, tá louco. E vamos de notícias, né, sobre os atletas. Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean David ainda podem ser negociados pelo Vasco, galera. Algumas janelas que continuam abertas. Bélgica, né, vai até 8 de setembro. Arábia Saudita, 10 de setembro. Turquia e Rússia, 11 de setembro. Grécia e México, 12 de setembro. Então temos janelas abertas aí, pronta para poder estar negociando alguns ativos do Vasco da Gama. E os ingressos já estão à venda, né, galera? O Vasco já anunciou aqui, ó, vamos juntos pela classificação rumo à semifinal da Copa do Brasil. Atente-se às informações de compra de ingressos e acesso ao estádio para participar. Para a partida diante do Botafogo, na próxima quinta-feira. As vendas se iniciam na próxima segunda, dia 8/9. Então é só correr para poder adquirir teu ingresso, hein? Vamos que vamos, hein? O Vasco treinou nessa manhã de sábado. E é isso aí. Tá firme, tá correndo atrás do prejuízo, porque não dá para ficar parado. O Vasco precisa treinar, o Vasco precisa dos seus ativos o mais rápido possível. Então não tem como ficar esperando as coisas acontecer. E aí temos aí a foto do Carlos Cuesta aí treinando com bola, treinando no CT, do Lucas Freitas também. Então é desse jeito aí, galera. Não dá para ficar parado achando que as coisas vão acontecer normalmente. É, galera, e Nuno Moreira rasga os elogios a Coutinho. Muito difícil replicar. Gosto de o ver treinar para tentar perceber como ele vê o jogo e o que ele faz, os movimentos que ele faz.
mas é muito difícil replicar as ações dele. Risos, porque é um jogador cheio de talento. Só me resta aproveitar enquanto jogo ao lado dele. Nuno Moreira sobre Felipe Coutinho, né, nos treinamentos. É desse jeito aí. O cara, quando chega para fazer a diferença, hein, galera? E o Maxi Lopes, galera. Maxi Lopes, ex, né, Vasco da Gama, é anunciado em reality show apresentado por Wanda Nara, ex-esposas que o traiu com seu ex-amigo Icardi. O programa é o Masterchef Celebrate, que vai estrear na Argentina no dia 30 de setembro. Caramba, o cara também, porra, falando tudo, hein? Porra, até de traição. O cara vai participar de um evento aí com a ex-esposa. Os caras vêm falando a parada toda, soltou tudo. E é desse jeito, hein, galera. E aí, vamos falar também da Nike? O que está acontecendo aí? Parece que a Nike aí, né, fez um contrato de 7 anos com o Vasco da Gama e tudo para dar certo, hein, galera? Tudo de bom. Sei que um dia isso vai ficar para trás. E o Bruno Guimarães, galera, na saída, né, da seleção brasileira lá, deu uma entrevista e aí foi perguntado para ele se ele voltaria para o Brasil. Aí ele deixou o seguinte: se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes, Vasco ou Atlético Paranaense. Bruno Guimarães reafirmando que é vascaíno e que no Brasil só voltaria para jogar no Vasco ou no Atlético Paranaense. Pode vir, São Januário te espera. É desse jeito. É nós. O Vasco e a Nike já bateram o martelo e o contrato será de 7 anos, filho. 4 bilhões aí esperando o gigante da colina, que vai ser diluído aí, né? E é desse jeito, galera. As notícias estão chegando, já estamos chegando no final das notícias. Aí teve a entrevista com o Léo Jardim sobre grama sintética, galera. E o que ele respondeu, né? Grama sintética ou grama natural? Essa foi a pergunta. Aí ele respondeu, tendo em vista o confronto contra o Botafogo no estádio Newton Santos, Léo Jardim trouxe sua visão de goleiro para o debate sobre gramado sintético. Léo Jardim fez 3 afirmações na ocasião. Melhor um gramado sintético do que um campo natural ruim e cheio de buracos. O jogo muda completamente no gramado sintético em comparação com a grama natural. Entre um campo sintético e um gramado natural bom, a preferência é pelo gramado natural em boas condições. Isso aí com certeza, né? Ele também deixou claro também que ele foi jogar, né, num gramado e aí no gol, cara, era só terra batida, mano. Ele falou, porra, horrível, filho, horrível agarrar desse jeito. Pô, para quem é goleiro é uma situação péssima você chegar no gramado, né, no campo e quando você for pro gol chegar lá é só terra, meu irmão, areia batida ou às vezes também areia de praia. Isso é muito ruim pro jogador, pro goleiro principalmente. Foi o que ele deixou bem claro. E o atacante Léo Jacó vem recebendo sondagens de clubes dos Emirados Árabes. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco até o fim de janeiro de 2026. O Cruz Maltino tem 2 opções de compra prevista em contrato, uma por 60 dos direitos e outra por 70. Ambas estão abaixo de 1 milhão. 1 milhão de quê? 1 milhão de reais, 1 milhão de euros. Mas aqui é 1 milhão de reais, galera. Abaixo de 1 milhão de reais. É o ranking dos maiores saldos dos clubes da Série A nesta janela, considerado entre as saídas de jogadores. Mas não foi isso que foi divulgado não, que tá batendo o Vasco como quinto. Tá doido, né? Isso aqui eu já falei, né, galera? O clube belga abriu conversas para contratar Leandrinho. Tem a intenção de fechar com o lateral esquerdo de forma definitiva e os valores da negociação estão sendo discutidos. Mas já foi levado ao Vasco e o Vasco já rejeitou. O Vasco segue em processo de melhoria, né, na estrutura do CT Moacir Barbosa. O clube traçou uma nova etapa de obras que prevê a construção de um vestiário e alvenaria, né,
o clube traçou uma nova etapa de obras que prevê a construção de um vestiário em alvenaria e de um novo refeitório. O espaço também contará com um auditório que já está em execução. É desse jeito, galera. Então é isso aí, galera, que tem para hoje. Tamo junto, né? Essas são as notícias que eu tenho